Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje eu venho trazer para vocês um cafezinho com os astros, que eu sei que tinha gente esperando, tinha gente que estava com saudade. Faz tempo que eu não faço cafezinho, mas às vezes a gente precisa tirar um tempo para que a gente possa refletir e depois trazer uma coisa legal, que possa trazer outras reflexões para vocês, né? E durante a correria desses últimos meses, eu me vi com falta de tempo para falar de alguns posicionamentos. Teve alguns trânsitos astrológicos que eu não consegui gravar vídeo, por exemplo, da Vênus em Leão e do Júpiter retrógrado. Essa última semana eu me planejei para gravar o vídeo do Urano retrógrado em Touro, né? Sobre ele estar cruzando ali com o nó do norte. Durante eu pensando no que eu ia falar nesse vídeo, fazendo as minhas anotações sobre as coisas que podem acontecer nesse período de Urano retrógrado, eu me vi de frente com o conceito do karma. Porque Urano em Touro, ele fez uma conjunção com o nó do norte, que é um ponto kármico muito importante, que fala sobre destino da humanidade, que fala sobre resgates, né, dentro da astrologia pessoal. O nó do norte é aquele que fala sobre a principal tarefa que a gente veio desenvolver nessa encarnação. Então, qual é a energia que nós devemos obter para juntar na nossa sacolinha de experiências ancestrais, como ensinou a minha mestre, na época que eu estava estudando astrologia kármica com ela. Esse aqui é o tigrinho, ele é meu filho. Filho! Ele não quer saber, não. Esse conceito do nó do norte ficou, né? E há um tempo eu comecei a ler um livro chamado Astrologia, Karma e Transformação, do Stephen Arroyo. É um livro de astrologia, mas ele também aborda o conceito do karma. E pensando sobre o conceito de karma, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando a respeito desse conceito. Pessoal, muita gente fala do karma, a gente vê esse termo sendo utilizado por diversas pessoas dentro do contexto religioso, dentro do contexto ocultista, astrologia, tarô. Muitas pessoas falam do karma, só que eu vejo que no contexto ocidental existe uma dificuldade de compreensão do que é o karma. O que nós vemos nas sociedades ocidentais é uma mistura do conceito do karma com o conceito do pecado. A sociedade ocidental, ela está muito acostumada a pensar em termos de dívida, de culpa, de peso, né, de coisas que a gente deve pagar. E será que o karma é realmente essa coisa tão pesada e densa como nós acreditamos? Eu percebo muitas vezes que em atendimentos, seja de tarô, seja de astrologia, reiki, e eu utilizo o conceito do karma, muitas vezes eu sou surpreendido por um olhar de susto. Então o consulente olha e fala assim: nossa, mas é karma? Isso é bom? O que tem a ver o karma? Né? O karma, na nossa linguagem ocidental, tem uma ideia de uma coisa muito pesada, né? De uma coisa que a gente precisa carregar nas costas como se fosse uma cruz. Quando na verdade, viu? Quando na verdade o karma, ele é uma oportunidade de resgate. Né? E lendo esse livro Astrologia, Karma e Transformação, do Stephen Arroyo, que infelizmente é um livro que não tem mais mídia física, só em conseguir encontrar o PDF em um site de livros, de PDFs de livros, né? Eu posso até estar deixando o link aí para vocês depois. Lá tem mais de 10 milhões de livros, então com certeza alguma coisa legal vocês vão encontrar, procura lá. Esse livro tem lá, é só procurar Astrologia, Karma e Transformação em português, Stephen Arroyo. Vou deixar aqui na tela para vocês conseguirem copiar certinho. E no começo desse livro ele já começa falando sobre o que é o karma segundo o hinduísmo, segundo a filosofia original. Para vocês, eu vou estar lendo aqui com vocês uma parte desse livro para que nós possamos entender o que significa o karma. Então vamos lá. A palavra karma,
E, gente, eu vou ler aqui olhando pro computador, porque eu não tenho esse livro físico, tá? Mas não se assustem. A palavra karma é usada em tantos sentidos por ocultistas, astrólogos e outros especialistas dedicados aos assuntos das leis universais que guiam as nossas vidas que, ao considerarmos a relação da astrologia com o karma, devemos primeiro esclarecer o significado do termo, né? Então, antes da gente falar sobre karma, antes da gente falar em contextos religiosos, em contextos esotéricos e ocultos do conceito do karma, a gente tem que entender o que é o karma. E o karma é originado da filosofia hindu. Ele pouco tem relação, quando quase nada tem relação, com o pecado cristão, que carrega essa questão da culpa, do peso, do sofrer, do se martirizar, né? Que não tem a ver com o conceito de karma hindu, que é o conceito original. Basicamente, a palavra refere-se à lei universal de causa e efeito. Essa lei é apenas uma aplicação mais ampla de nossas ideias terrenas de causa e efeito. Então, essa lei ela vai muito além do que a gente pode conceber. Até porque, se a gente for falar em encarnações, a gente não tem lembranças de todas as encarnações. Existem algumas pessoas que conseguem acessar e desmistificar, entender como é que foi uma encarnação, duas encarnações, mas as nossas centelhas divinas são muito antigas. Nós temos um passado milenar, né? Então, nós não sabemos tudo que fizemos nas últimas encarnações para dizer hoje, isso deve ser karma, isso está acontecendo comigo, mas eu nunca fiz nada para ninguém, eu tô sofrendo tanto com essa pessoa, deve ser karma, quando na verdade, pessoal, não é assim que funciona. Nós não sabemos o que nós já fizemos para essas pessoas que hoje estão nas nossas vidas, para a gente falar que a gente merece ou que a gente deixa de merecer, a gente não sabe o que a gente fez. Mas uma coisa é certa, se a gente encara o karma como algo pesado, a gente tem uma dificuldade muito maior de resgatar o que o karma traz pra gente, porque o karma, na verdade, é ação e reação. O karma é você entender que aquilo que você vai plantar, você vai colher. Não tem como você plantar alecrim e colher rosa branca. Não tem como você plantar beijoim e colher alfazema. Mas isso não tem a ver com uma situação da sua vida que esteja difícil, uma pessoa que te traz dor, você justificar estar nessa situação por conta do karma. O karma, além de tudo, é uma oportunidade de você mudar as coisas para você. O karma, a compreensão do que é o karma, é a oportunidade de quebrar a espiral da evolução e dar um salto acima. Dá um salto quântico na sua espiral de evolução. Então, o karma ele não serve para amarrar, ele não é uma limitação, ele é uma oportunidade de entender os ciclos das coisas e cortar o mal pela raiz. Então, não é adequado eu utilizar o karma, por exemplo, para justificar que uma relação esteja ruim. Se a relação está ruim, você tem a oportunidade de melhorar ela. Não de se acomodar naquela situação de abuso, falando, não, porque é o karma, porque eu fiz alguma coisa, eu mereço estar assim. Não é assim que funciona. A lei do karma é semelhante à lei da mecânica de Newton. Toda ação desencadeia uma reação igual e oposta. A única diferença entre a lei universal do karma e a lei da física de causa e efeito é o âmbito da existência que cada uma delas abrange. Então, a lei que o Newton utilizou, inclusive Newton também era astrólogo, tá, pessoal? Além de físico, matemático, ele também estudava astrologia, isso é uma coisa que as pessoas não falam. Ele descobriu essa lei na física, com elementos materiais. Então, se eu der um tapa no microfone, o microfone vai para trás e depois ele volta. Só que essa lei, ela se aplica para todas as dimensões da matéria e da energia. Então, aquilo que a gente vibra gera uma onda e um recuo, né? É como o recuo de um revólver, né? Você atira, você sente o tranco para trás. É a mesma coisa quando você vibra um sentimento ruim para alguma pessoa.
Muitas vezes a pessoa nem sabe que você existe, a pessoa está blindada, ela não vai receber nada, mas você pode ter certeza que o recoio, né, que a resposta vai vir para você. Muito parecido com aquela ideia de que quando você aponta um dedo, 3 voltam para você, essa é a resposta. Então, você cultuando o ódio, cultuando a mágoa, cultuando sentimentos ruins pela outra pessoa, pode ser que você não vá, que a pessoa não vá ser afetada, mas você sim está se intoxicando com os seus próprios sentimentos. E aí que entra um outro conceito que é muito interessante, que é o karma do agora. Não adianta utilizar o karma para a gente justificar o nosso passado, o nosso futuro, mas sim utilizar o conceito do karma para mudar o que a gente está vibrando hoje, né? Mudar os nossos sentimentos hoje. Às vezes você tem um karma sim com o fulano X, com o fulano Y, mas se você continuar usando justificativas para justificar aquela situação que é estática, ela vai continuar estática, mas aí a partir do momento que você entende que é no presente que é possível alterar a atemporalidade, aí sim você tem o karma ao seu favor como uma coisa muito boa, né? Porque as pessoas não entendem se o karma é bom, se o karma é ruim. O karma, ele é uma coisa neutra. O que você faz dele é o que difere. O conceito do karma é uma ferramenta. Agora vamos utilizar uma ferramenta, é um martelo. Com o martelo, você pode consertar um armário, né, de madeira para você conseguir utilizar ele da melhor forma. Só que com esse mesmo martelo, você pode matar uma pessoa. Então o karma é uma ferramenta, o conceito do karma é uma ferramenta. O que você vai fazer com isso? Se você vai utilizar o karma para justificar a infelicidade. Agora, se você vai utilizar o karma para saber e entender a ordem das coisas e assim tomar uma atitude para que isso mude, né, depende de como você vai utilizar. A lei universal do karma pode, pois, ser vista como um método para atingir e manter a justiça e o equilíbrio universais. Vocês entenderam? A lei do karma parte do princípio de que a vida é uma experiência contínua, de modo algum limitada a uma encarnação e no mundo material. Então, quando a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, mas eu fui tão bem nessa vida, eu fiz tanta coisa boa nessa vida, por que eu estou passando por isso? Calma, você não sabe o que você fez na outra vida, né? Quantos e quantos espíritos estão atingindo a luz nesta encarnação? Né? Quantos e quantos espíritos conseguiram entender o que era luz através da vivência nas sombras? Porque para toda luz tem uma sombra. E essa é outra lei da física que também se aplica em todas as dimensões da energia. Existem outros livros que falam sobre astrologia kármica e sobre o karma. Esse livro é um dos que eu mais ouvi bem dizer e que eu estava, inclusive, procurando antes de achar esse site aí que tem um monte de PDF gratuito. Essas questões aqui fala sobre alguns posicionamentos que são kármicos dentro da astrologia, como os nodos lunares, como a gente falou, a roda da fortuna. Também tem um sobre planetas retrógrados, né? E futuramente nós vamos ter mais livros aí de astrologia kármica falando sobre Lilith, sobre Quirón, sobre Saturno, sobre a Lua. Mas por enquanto o que a gente tem na nossa literatura de astrologia é essa. Eu recomendo muito que vocês leiam, pessoal. Se vocês tiverem interesse, eu vou estar deixando aí o link desse site de PDFs para vocês procurarem os livros que vocês quiserem. Tá certo, pessoal? O cafezinho com os astros hoje é para fazer uma reflexão para você. Né? Se caso você é uma dessas pessoas que tem medo do karma, quando você ouve falar a palavra karma e você tem medo do karma, lembre-se, o karma ele não está aqui para te punir, para te amarrar, para dizer que a sua vida tem que ser um lixo porque na outra encarnação você foi horroroso. Não, não é isso, não é assim que funciona, né? Primeiro, que se você tivesse sido tão horroroso assim, você perderia o direito de encarnar. Então, se você está aqui, você tem a oportunidade, através da ferramenta do conceito que é o karma, de mudar a sua realidade e os caminhos da sua vida. Porque pensa assim, quando nós falamos destino,
Então quer dizer que eu vou viver e assim, 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 assado, e é isso, pronto, acabou? Não. Às vezes você tem o destino, por exemplo, de chegar em São Paulo. Agora, como que você vai chegar em São Paulo? Você vai pegar o trólebus, depois você vai pegar a linha azul e chegar na Praça da Sé, ou você vai pegar o trólebus e ir para Santo André, pegar o trem, a linha turquesa e ir para a mesma destinação. Então, o destino, ele é o ponto final. Agora, como que você vai chegar através disso? Depende de como você vai entender o conceito do karma. Se você entender que o karma é para sofrer, então você vai chegar em São Paulo sofrendo, né? Agora, se o seu destino é São Paulo e você que entende que o karma é uma oportunidade, então o seu caminho até São Paulo vai ser maravilhoso. E isso quem faz é você. Não é um sacerdote, não é uma pessoa que tenta controlar a sua filosofia. E pessoal, lembrar que o conceito do karma, ele não é ocidental, ele é hindu. E a gente transformar o karma no pecado ocidental, além disso nos fazer muito mal psicologicamente falando, se trata de apropriação cultural. Então, gente, não precisa ter medo do karma. O karma não é feito para te punir. Tá bom, gente? É isso, esse é o Cafezinho com os Astros. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, eu vou gravar um vídeo sobre Urano retrógrado. Pessoal, tive problema aqui no PC, tive que reiniciar a gravação, mas eu estou aqui para dizer tchau para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe os comentários e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Desejo para vocês um ótimo resto de semana e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!